Basicamente, os mecanismos pelos quais ocorreriam essa autorreparação desse concreto seriam uma autorreparação decorrente de processos naturais, ou seja, aqueles processos que envolveriam a hidratação do concreto e, posteriormente, a cura desse concreto. A introdução de bactérias aeróbicas e anaeróbicas no contexto desse gel de cimento, desse material, desse cimento portland, de maneira a promover uma autorreparação decorrente do metabolismo dessas bactérias. E também um terceiro método de autorreparação seria a reparação química mediante a adição de produtos químicos, tais como, por exemplo, os produtos químicos, polímeros, como, por exemplo, os impermeabilizantes. De maneira que, no contexto desses processos naturais ou natural de autorreparação, que ressalto novamente seria decorrente da reação de hidratação e cura do cimento, esse autorreparo ele ocorreria por meio do depósito de carbonato de cálcio e de hidróxido de cálcio nesse fissuramento, nessas porosidades, que, ressalto novamente, é inerente do processo de hidratação do cimento. O bloqueio também dessas fendas, dessas fissuras, decorrente de impurezas contidas na água de hidratação que se depositariam nessas fissuras, nessas porosidades. Uma hidratação futura, ou seja, uma hidratação que ocorreria posteriormente à adição da água e o endurecimento desse concreto durante o processo de cura, tal como, por exemplo, com a cura que se faz, que se promove após o período durante esses 28 dias de cura do concreto. E também pela expansão da matriz sementosa hidratada nessas fendas decorrente da formação de silicatos que se depositam nessas fissuras, nessas porosidades. Então, basicamente, seriam esses os 4 mecanismos pelo qual ocorreria a autorreparação natural desse concreto. Entretanto, é importante se ressaltar que esse mecanismo natural de autorreparação ele só ocorre em fendas, em fissuras, em porosidades de até 0,1, 0,2 milímetros. Dá para você ter uma ideia, pegar uma régua e ver, é a 10ª parte de 1 milímetro. Já o método químico de autorreparação, ele basicamente ele pode ser dividido em dois modos, passivo e ativo. Em síntese, esse método químico, basicamente, ele se vale das porosidades existentes no concreto, em que você adiciona componentes, como, por exemplo, impermeabilizantes, como os polímeros, de maneira que, se valendo dessas porosidades, por capilaridade, esses impermeabilizantes, esses polímeros, eles penetram, essas resinas, elas penetram nessa rede capilar, nessas porosidades existentes no concreto. Um outro método é se valer de cápsulas ou de nanopartículas de maneira a introduzir de pipetas, algumas nanopartículas também, de maneira a introduzir
esses polímeros, esses agentes químicos nessas fendas de maneira a selá-las. Entretanto, esses métodos químicos, eles são onerosos. E tem um outro método, que é o método biológico do autorreparo. Nesse método biológico do autorreparo, é basicamente se adicionar ao cimento Portland, bactérias aeróbicas e anaeróbicas, de modo que, decorrente do metabolismo dessas bactérias, ocorreria a deposição, a precipitação de carbonato de cálcio e hidróxido de cálcio nessas fissuras, nessas porosidades, de maneira a promover essa autorreparação. É importante se ressaltar que esse método, apesar de da sua utilização estar sendo bastante preconizada, atualmente ele decorre desde 1990, em que esse método foi introduzido por Adolf, se eu não estou enganado, em 1990, inclusive ele obteve uma patente, registrou uma patente desse método, dessa metodologia da introdução de bactérias ao cimento para induzir a autorreparação de fissuras e porosidades em pedras ornamentais. Isso posto, ressaltando os mecanismos, em tela nós apresentamos o mecanismo da autorreparação natural. Essa autorreparação natural se dá pelo depósito de carbonato de cálcio nessa fenda que nós temos, melhor dizendo, a fissura, a porosidade, em que esse carbonato de cálcio, hidróxido de cálcio, se deposita. Ou então por meio de resíduos de contaminantes presentes na água de hidratação, que também se depositam nessas fissuras, nessas porosidades. A hidratação de algum resíduo de cimento, de material cementoso, cementículo, que não foi hidratado, que posteriormente se hidrata e também veda essas fissuras, essas porosidades. E também pela expansão desse material cimentoide, desse cimento que permanece, a hidratação desse cimento e posterior expansão, decorrente do processo de cura, que promove o selamento dessas fissuras, dessas porosidades. Já o autorreparo químico é induzido basicamente por essas pipetas, que são tubos que contêm no seu interior o agente químico, o polímero, que é incorporado à massa do cimento, à matriz do cimento, que quando é rompida se forma a fenda. Esses túbulos, essas pipetas, elas se rompem e esse material ele é despejado no interior dessas fendas, dessas fissuras. E a outra é por meio de cápsulas, melhor dizendo, microcápsulas, nanopartículas, que contêm no seu interior o agente químico, o polímero, de maneira que também essa cápsula, esse polímero, essa microcápsula, essa nanopartícula, ao se romper em contato com a fenda, ela promove o despejo desse agente químico, desse impermeabilizante, desse polímero, dessa resina, no interior dessa fenda, de modo a selá-la. De maneira que esse método, ele foi, essa revisão em que nós nos baseamos, teve como periódico Journal of Environmental Treatment Techniques,
e que foi publicado em 2014, em que o título traduzido para o português é basicamente uma revisão do autorreparo do concreto no desenvolvimento da pesquisa. O nome e os autores estão aqui, vocês vão me desculpar, mas eu não vou tentar pronunciar o nome deles, porque eu pronunciaria incorretamente.